Olá, tudo bem? Estamos nesse momento tão importante, comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. E eu pensando nesse momento, para trazer uma reflexão para nós, veio uma pergunta. E se Jesus não viesse? Você já imaginou isso? O que seria, como seria se Jesus não viesse ao mundo? E eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente pensar como seria se Jesus não viesse. Eu coloquei alguns pontos aqui. Se Jesus não viesse ao mundo, primeiro, sem Jesus, nós permaneceríamos separados de Deus. Jesus, ao vir ao mundo, ele veio com um objetivo de unir, de trazer a reconciliação de Deus com o homem. Nós que estávamos separados de Deus, agora, através da vinda de Jesus, o próprio Deus se fez carne e se apresentou a nós, para nós termos agora Jesus como a pessoa que viria para salvar a humanidade. Por isso que Efésios 2:1 vai dizer que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então eu e você, sem Jesus, se Jesus não viesse, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Uma pessoa sem Jesus, ela está morta. Ela pode até estar sobrevivendo, mas ela não tem a vida de verdade. Porque nós só encontramos essa vida através de Jesus. Por isso que o pecado, ele não é simplesmente um erro moral, mas ele é ruptura, é a separação do nosso relacionamento com Deus. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus vem como uma pessoa, 100% Deus, 100% homem, para nos unir agora à divindade, ao próprio Deus se encarnando ao mundo. E Jesus, então, na verdade, Agostinho ele vai dizer que o homem não perdeu apenas o caminho, ele perdeu a si mesmo. Então, nós sem Jesus, se Jesus não viesse ao mundo, nós não simplesmente perdemos o caminho. Nós perdemos nós mesmos, nós perdemos a nossa identidade, aquilo que Deus nos criou a ser. Sem Jesus não existe reconciliação. Sem Jesus não existe vida. Sem Jesus nós estamos separados. Então, se Jesus não viesse ao mundo, nós estaríamos longe, distantes de Deus. E talvez você que está aqui me assistindo, você ainda não tem Jesus, ou talvez Jesus é apenas um mero conhecimento seu, ou talvez você vive uma vida tão religiosa que nunca parou para pensar que Jesus ele não é simplesmente alguém a qual nós pedimos ajuda no nosso dia a dia, mas ele é aquilo que nós nos unimos com Deus. O próprio Deus se fez carne, agora habitou entre nós e nós podemos ter contato com Deus nesse lugar santíssimo, assim como o autor de Hebreus vai dizer que nós temos acesso agora a esse lugar santíssimo. Outra coisa, sem Jesus a lei apenas nos condenaria. Lá no Antigo Testamento, Deus dá as leis para Moisés, para o povo de Israel. E essa lei, ela não era suficiente, até porque a lei, ela apontava o pecado. A lei, ela revela o padrão de Deus, mas não concede a graça para cumpri-lo, porque nós somos incapazes de cumprir todas as leis. Mas se Jesus não viesse, a lei continuaria apontando, agora, sem oferecer a solução. A lei, ela aponta os nossos pecados, ela aponta aquilo que nós estamos errando no nosso dia a dia. Mas Jesus, ele vem, ele nasce para agora nos trazer o perdão e a graça. Para solucionar aquilo, o maior problema da humanidade. Até porque o maior problema, por exemplo, do Brasil não é o presidente, não é o governo, não é a fome, não é o salário. O maior problema da humanidade é uma vida sem Jesus, é uma vida em pecado. E Jesus, ele nasceu para nos dar vitória nisso. Jesus ele nasceu para te trazer vida, mas também para que você pudesse ter uma chance, eu e você tivéssemos uma chance de viver a eternidade. Porque a lei ela veio para nos mostrar que nós somos pecadores, mas Jesus veio para nos perdoar. Martinho Lutero vai dizer que a lei mostra a doença, mas ela não traz o remédio. Então quando nós olhamos para a lei no Antigo Testamento, ali a gente vai ver que é impossível a gente ser salvo. Mas quando nós olhamos para a graça, nós podemos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus, as misericórdias de Deus se renovando a cada manhã. E aí então nós podemos ser salvos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Sem Cristo não há graça, apenas culpa revelada. Nós olhamos para a lei, nós somos culpados, mas nós olhamos para Cristo, para Jesus, nós podemos encontrar a salvação. Por isso que sem Jesus não haveria salvação. Hoje, lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver que quando os anjos chegam, ele traz então essa notícia, hoje nasceu o Salvador. Então, na cidade de Belém nós podemos ver que Jesus nasceu, veio para nos salvar, para nos trazer a alegria, as boas novas da salvação.
O anjo ele não anunciou um mestre, o anjo não anunciou simplesmente um profeta, um caminho, mas o anjo chegou para anunciar o Salvador da humanidade. Se Jesus não viesse, não haveria redenção. Por isso, em Atos capítulo 4, versículo 12, no início da igreja primitiva, quando eles estavam lá pregando, é muito claro ver que a pregação de Pedro, os outros discípulos também vão mostrar para nós que não há salvação em nenhum outro nome, conforme em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Não é a religião que vai salvar, não é a lei que vai salvar, não é uma pessoa que vai salvar, é Jesus, é o Salvador da humanidade. Por isso que Mateus capítulo 1, lá no início, quando o evangelista Mateus está ali relatando o nascimento de Jesus, ele vai mostrar para nós que Jesus ele salvará o povo dos seus pecados. Então Jesus veio para isso, para nos salvar. Sem Jesus não haveria vida, não haveria salvação, nós não teríamos acesso ao próprio Deus. Aquilo que Cristo não assume, ele não redime. Mas Jesus veio então para ser o substituto no nosso lugar através da cruz. Nós olhamos para a manjedoura, é impossível não olhar para a cruz, porque ali na manjedoura começa a história, no nascimento de Jesus, a história da salvação de todo o povo. E sem Jesus então Deus permaneceria desconhecido. João capítulo 1, versículo 18 vai falar que ninguém jamais viu a Deus, o Filho próprio revelou. Então Jesus veio para revelar a Deus. Nós que não conhecíamos a Deus, nós que nunca vimos Deus, agora através da pessoa de Jesus, a humanidade teve contato ao próprio Deus. Sem Cristo nós teríamos ideia sobre Deus, conhecimento, mas não a revelação plena. Jesus é a própria revelação de Deus. E aí então, Jesus, no João capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer que quem me vê, vê ao Pai. Então quando nós olhamos para Jesus nos evangelhos, seus atos, milagres, nós vemos o próprio Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Então Jesus se tornou visível para mostrar o Deus invisível. Karl Barth vai falar, um teólogo que eu gosto muito dele, ele vai dizer que Deus só é verdadeiramente conhecido onde Ele mesmo se revela. Então, sem Jesus, nós conheceríamos conceitos. Com Jesus, então, nós conhecemos o próprio Deus. E para finalizar, John Stott vai dizer que a cruz é o ponto onde a esperança nasce da dor. É até estranho, talvez você vai estar falando, mas a cruz não é sobre a Páscoa, mas é impossível não falar do Natal se nós não falarmos da cruz. O Natal é o início do processo de salvação, mas o final termina na ressurreição de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Então, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Hoje nós comemoramos o Natal, nós pensamos no nascimento de Jesus e é impossível não se emocionar, não pensar que o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, se humilhou, se fez presente, ele esteve com a gente, ele comeu com os discípulos, ele estava na casa dos pecadores por amor a nós. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono para estar aqui com a gente, para nascer. E ele nasceu então da Virgem Maria, de José, com a sua família simples, uma manjedoura num lugar simples, por amor a nós. Se Jesus não viesse, não haveria ressurreição, reconciliação. Se Jesus não viesse, não haveria salvação. Se Jesus não viesse, não haveria revelação plena, não haveria esperança. Mas sabe o que é mais importante? É que ele veio. O Evangelho de João também, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso, Jesus veio porque não havia outro caminho. Agora a pergunta é, se ele veio, o que eu devo fazer? Então, se Jesus nasceu, o que a gente deve fazer? A primeira coisa, nós devemos tomar a decisão de viver para esse Jesus. Você e eu, nós estávamos longe de Deus, não havia possibilidade de nós encontrarmos Jesus. Mas quando o próprio Deus se fez carne, agora nós podemos ter um relacionamento com Jesus. A nossa missão da igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Jesus veio e agora nós podemos
ter esse relacionamento com Ele. Por isso, não perca a oportunidade de se relacionar com esse Deus, não perca a oportunidade de viver para esse Deus, porque Ele veio por você, por amor a você, uma obra eterna, algo que antes mesmo da humanidade existir, já havia esse plano do nascimento de Jesus. O que você fará com o Cristo que veio? Jesus nasceu, Jesus veio, e o que eu e você nós vamos fazer diante do nascimento de Jesus? Eu convido você a refletir sobre isso, a responder a isso também, diante desse nascimento, o que nós vamos fazer. Por isso eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você, se você estiver aí na sua casa, onde você estiver, a pensar na sua vida. Às vezes a gente pega correndo nesses dias, né, de arrumar ceia, de comprar presente, de confraternização, de planejar o final do ano, de viagens. E muitas vezes nós esquecemos do verdadeiro motivo do Natal. Jesus veio, Jesus nasceu e agora Ele é o verdadeiro motivo de nós estarmos vivos. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós estamos aqui. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de poder comemorar essa data, e não simplesmente uma data em qual nós estamos com os nossos amigos, familiares, numa festa, numa janta, trocando presentes, Deus, mas mais do que isso, nós podemos olhar para trás e ver que nós estamos longe do Senhor, mas o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, e agora nós podemos nos relacionar com o Senhor e ter a vida eterna. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar o seu único Filho, que veio ao mundo, se fez um de nós, se humilhou, deixou a sua forma, deixou o seu trono para estar entre nós, e agora nós podemos nos relacionar, nós podemos ter a vida. Obrigado porque o Senhor nasceu, o Senhor se fez carne, e nós estamos aqui hoje pela sua misericórdia e pelo seu grande amor. Eu quero orar por cada família que está assistindo, por cada pessoa, para que realmente, Deus, o Senhor seja o verdadeiro motivo do nosso Natal. Aonde nós estivermos, não somente nessa data, mas em todos os momentos das nossas vidas, que seja tudo sobre Jesus. Obrigado porque o Senhor nasceu, obrigado porque Jesus nasceu e agora nós podemos ter a vida, nós podemos encontrar alegria no Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal. Lembre-se, Jesus é o motivo de nós estarmos vivos. Até mais.